O sol agonizava no horizonte, tingindo o céu de um laranja enferrujado, enquanto Clara avançava cambaleante pelas trilhas esburacadas do deserto. Seus pulmões ardendo de esforço, pele enegrecida pela poeira e suor. Ela sentia o peso esmagador do medo, comprimindo seu peito. Sob o calor inclemente e o silêncio ameaçador da noite, que se aproximava, seus passos hesitaram. Sombras sinuosas dançavam entre as pedras, e um sussurro de perigo iminente lhe arrepiou a espinha. Foi então que, no instante que congelou o tempo, Tawa emergiu das sombras como um espectro silencioso. Seus olhos escuros como a noite, fixos nela, com uma mistura de vigilância e calma inabalável, afastando a ameaça com uma firmeza que não permitia dúvida. Ela estava salva. O deserto impiedoso da fronteira americana estendia-se ao redor, vasto e implacável, onde o vento levantava cortinas de areia seca, carregando consigo o cheiro azedo de terra ressequida e o murmúrio distante dos coiotes à caça. Ali, o perigo acumulava-se como uma nuvem densa, invisível mas constante, enquanto a vastidão do cenário impunha um silêncio pesado. Era a terra onde a vida se agarrava com unhas e dentes, onde a solidão era um manto tanto físico quanto espiritual. Clara, sozinha e vulnerável, sentia a fúria da natureza e a hostilidade do mundo como punhais cravados em seus ossos cansados. Cada passo sua batalha contra o desespero e a dor de um passado despedaçado. Ela era uma figura frágil em meio à brutalidade, os olhos marejados refletindo um misto de exaustão e uma tênue chama de esperança. No rosto marcado pela tristeza, havia uma determinação quase desesperada, uma vontade de sobreviver que lhe permitia seguir adiante, mesmo quando a sorte parecia ter-lhe dado as costas. Tawa, por sua vez, era a encarnação do silêncio forjado na resistência ancestral. Seus traços austeros e o porte firme carregavam a sabedoria das gerações Apache, que conheciam cada segredo da terra e do céu noturno. Ele era uma presença sólida, uma muralha contra as sombras que ameaçavam engolir Clara, oferecendo proteção numa palavra não dita, numa mirada dura que disfarçava um mistério profundo. Ainda sob o peso da iminente ameaça, Tawa falou pela primeira vez, suas palavras pesadas de pragmatismo e urgência. Propôs um casamento de conveniência, um pacto formal para garantir a Clara a proteção sob as rígidas leis e costumes de sua tribo. Não havia espaço para romance nas suas sílabas, apenas uma necessidade crua e latente, fruto da sobrevivência numa terra sem misericórdia. Para Clara, essa proposta era um fio tênue entre a salvação e a condenação, uma escolha abrupta que, embora inesperada, carregava a promessa de segurança e um refúgio que até então parecia inalcançável. Nem ele nem ela se iludiam. Tratava-se de selar uma aliança imposta pelo destino selvagem que os cercava. Nas horas seguintes, enquanto se preparavam para a cerimônia, sob o céu que dava lugar a um manto profundo de estrelas, a tensão entre eles crescia como a brisa noturna que sibilava entre os arbustos, trazendo um arrepio persistente. Clara observava Tawa com olhos que pesquisavam seus segredos, buscando pistas nas expressões contidas, nos gestos medidos que ele empregava com precisão. O guerreiro permanecia reservado, um enigma envolto em sombras. Seus silêncios a inquietavam, e seus olhares fugidios deixavam à mostra um passado que ele não ousava revelar. A distância invisível entre eles falava de desconfiança,
de histórias que permaneciam enterradas sob o peso da tradição e do silêncio imposto pela guerra. Quando a cerimônia finalmente começou, envolta na penumbra tênue da noite e ao som quase imperceptível do vento e dos poucos animais que ousavam romper o silêncio, Clara sentiu um nó pressionar seu estômago. No olhar de Tawa, mais do que firmeza e determinação, surgiram sombras profundas, ecos de dores e segredos que talvez, naquela noite de núpcias, iriam emergir para mudar para sempre o rumo de suas vidas. Eles se recolheram juntos para a tenda, onde o frio da madrugada e o peso do desconhecido aguardavam, enquanto o destino começava a revelar sua face mais implacável. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele. E uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O silêncio da tenda era mais denso que a escuridão que os envolvia. Clara sentou-se em um canto, os olhos fixos em Tawa, cuja expressão impenetrável se desfez por um instante na gravidade que pesava em seus ombros largos. Suas mãos firmes, que antes se mostravam implacáveis e protetoras, agora trêmulas, como se hesitassem entre revelar e ocultar. Ele finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca carregada de memórias antigas. Minha tribo não é só sombra e chão aberto. Há segredos enterrados, caminhos que não escolhi, tarefas que moldaram o homem que me tornei. Clara sentiu um arrepio. Cada palavra era uma semente de dúvida e de esperança, misturadas em um solo fértil de medo. Tawa respirou fundo e continuou, a fala pausada, quase um murmúrio ritual. Sou um guardião de promessas feitas em sangue, um passado que não posso simplesmente deixar para trás. Ela quis perguntar detalhes, entender as feridas invisíveis que ele carregava, mas os olhos escuros a impediram. Um pedido silencioso para que esperasse, para que respeitasse a dor que ele dividia por frações. Desde que o sol se pôs e a cerimônia terminou, Clara observava o homem apático com um olhar renascido de desconfiança. Aquele casamento, que deveria ser escudo, parecia mais uma prisão delicada. Os gestos antes cuidadosos agora carregavam tons secretos. Um olhar fugaz para o horizonte, os dedos que tremiam ao tocar as madeiras do solo, a sombra que ele tentava exorcizar sem sucesso. Em um momento, a mão de Tawa roçou a de Clara, rápida, quase um aviso. O que está por vir não é algo que possa ser compartilhado tão facilmente. Ela engoliu a secura da garganta, sentindo o coração ameaçar sair do peito. Havia ali uma tempestade silenciosa, um peso crescente entre eles. Clara não podia evitar a sensação de que sua salvação carregava uma maldição invisível. Ela se perguntou, estaria realmente segura nas mãos dele ou sendo levada por uma ilusão? A mentira teria sido tecido há muito tempo, escondida atrás do título de protetor que agora se mascarava de enigma. Sua mente girava entre o medo do desconhecido e a necessidade desesperada de confiar, ainda que fosse um fio tênue e frágil, uma corda bamba entre confiança e traição. O frio da madrugada parecia se infiltrar pela lona surrada da tenda, misturando-se às dúvidas que queimavam a pele como brasas. Clara sentia cada segundo como um pulso do tempo que escorria, nem completamente presente,
nem definitivamente passado. Ela tentava decifrar os motivos daquele homem reservado, que parecia viver em dois mundos: o selvagem do deserto e o oculto das sombras que carregava. E então o silêncio foi rompido. Um ruído seco, quase imperceptível, vindo do abrigo que dividiam. O som fino do arrastar de um objeto sobre a terra dava forma a uma presença inesperada, aterradora. Clara virou-se, o corpo tenso, olhos arregalados na direção da lona que tremia levemente. Tawa estava imediatamente alerta. A firmeza que o caracterizava reapareceu, seus músculos endurecendo, os sentidos aguçados enquanto erguia a mão para pedir silêncio. O guerreiro Apache moveu-se com a agilidade de quem conhece cada segredo do terreno, velho companheiro de noites escuras e armadilhas mortais. Era uma ameaça, sem dúvida. Alguém os procurava, invadindo o santuário temporário que formavam naquela deira inexorável. O peso do segredo de Tawa, agora mais suspeito do que nunca, parecia ligar-se a essa sombra que caía sobre eles. Um espectro que perambulava não só na escuridão da tenda, mas nas cicatrizes invisíveis do passado. Clara sentiu o estômago embrulhar. Tudo parecia conspirar contra aquela calma frágil que os últimos momentos tinham construído. O casamento de conveniência era apenas o primeiro ato de uma peça onde o perigo dançava como um espectro traiçoeiro, e o marido silencioso era mais um mistério do que nunca. Ela respirou fundo, encarando Tawa com olhos que já não buscavam respostas fáceis, e sim força. A força para enfrentar a incerteza e o medo que juntos dividiam naquela noite. De núpcias. Fora da tenda, o ruído insistente crescia, como um presságio sombrio do amanhã. No instante seguinte, a lona tremeluziu mais forte. Um passo calculado se aproximava da entrada. O segredo de Tawa tinha encontrado seus perseguidores. O perigo era real. E eles não estavam mais sós. A lona da tenda tremia com o zunido crescente do vento noturno, misturando-se ao som ágil dos passos que se aproximavam pelas sombras. Clara sentiu o estômago contrair-se, o instinto afiado na pele, como se o próprio deserto sussurrasse advertências afiadas. Os olhos de Tawa, agora brilhando na penumbra, captaram o menor ruído e sua postura se fez rígida, um monumento de tensão contida. Sem uma palavra, ele deslizou para a saída da tenda, arqueando o corpo na escuridão para sondar o cenário além da lona. O silêncio parecia esticar-se além do suportável, e então, súbito, um estalo abafado denunciou a presença além do refúgio temporário. Clara engoliu o medo amargo, enquanto ouvia o sussurro metálico de uma faca raspando contra a madeira. O sopro gelado de ameaças invisíveis. Tawa recuou, olhos duros e ferozes. "Não estamos seguros aqui", murmurou, a voz carregada de um peso ancestral. "Devemos deixar o acampamento antes que o perigo nos cerque como serpentes no matagal." A decisão foi rápida, uma urgência que não dava espaço para hesitação. Eles saíram da tenda, sombras fundindo-se à escuridão da noite, mergulhando na imensidão do deserto que tantas vezes se mostrara implacável. Cada passo era uma promessa silenciosa de sobrevivência diante do desconhecido. Uma fuga que significava mais que distanciamento físico. Era um mergulho no desconhecido dos medos e das verdades ocultas. Enquanto avançavam, Clara sentiu a aridez do terreno pouco familiar. A areia ressecada estalava sob seus pés, como os ossos de um passado enterrado, e o vento levava com ele o cheiro da terra queimando, promessa amarga da batalha que ainda mal vislumbravam. Tawa movia-se com a segurança de quem pertence àquele lugar.
seus sentidos alertas captando cada suspiro da noite, cada sombra que se desdobrava silenciosa. Foi então que, numa pausa breve e quase imperceptível, Tauá quebrou o silêncio denso da noite. Há algo que preciso dizer, Clara. Algo que me persegue mais que qualquer inimigo visível. A voz dele era um fio tenso, carregado de uma sinceridade dolorosa. Clara voltou-se para ele, olhos fixos e atentos, a respiração suspensa. Estou ouvindo, disse ela com a voz baixa, absorvendo a gravidade do momento, como se fosse uma promessa sussurrada entre o fragor do deserto. Ele hesitou, os dedos trêmulos roçando a cola onde a faca mora. Talismã de um passado grave, a dívida que carrego. Não é apenas minha. Ela foi selada em sangue e silenciosa devoção. Um grupo rival, antigos inimigos da tribo, cobra um preço que ameaça não só mim, mas todos que estão ligados a mim e a você. Nossa aliança. Houve um silêncio que se abriu como um abismo entre eles. Clara sentiu o frio da verdade atravessá-la como uma lâmina intangível. Aquele segredo, antes velado em sombras, agora jazia exposto, pulsando com urgência concreta. Não era apenas um fardo de Tauá. Era uma sentença pendurada sobre suas cabeças. Eles continuaram a jornada, cada um mergulhado em seus pensamentos esqueços e complicados. Clara, pela primeira vez, vislumbrou a complexidade da cultura Apache, não uma máscara estática, mas um caleidoscópio de lealdades e dívidas invisíveis, de honra e sacrifício. Em Tauá via não apenas o guardião protetor, mas um homem preso por promessas ancestrais e perigos silenciosos. Seu olhar para ele mudou, carregado de respeito que nascia da compreensão e da admiração, um reconhecimento das fronteiras difíceis que ele atravessava para mantê-la a salvo. Ao mesmo tempo, ela sentia crescer em seu peito uma determinação feroz, não a da vítima, mas da mulher que enfrentaria o que fosse necessário, mesmo em terras onde o perigo espreitava como o véu do destino. Mas enquanto prosseguiam, o ambiente também parecia conspirar contra eles. Entre as pedras e arbustos rachados do deserto, sombras se moviam com uma precisão suspeita, e o ar carregado ressoava em silêncios interrompidos. Clara percebeu um olhar furtivo disparado ao longe, um vulto que se escondia entre as rochas, demasiado calculista para ser simples animal. Tauá, sempre atento. Parou e colocou uma mão firme no ombro dela. Sinto que não estamos sós. Alguém nos segue. A advertência era mais que um aviso, era um presságio grave, que esticava o fio tênue de esperança que ainda os mantinha vivos. Clara apressou o passo, o coração batendo forte, não apenas pelo cansaço, mas pelo medo que piscava nas sombras. Aquela perseguição não era casual. O segredo guardado por Tauá, pesado e sombrio, tinha atraído forças que arriscavam não apenas suas vidas individuais, mas a paz frágil que ainda teimavam em criar. A noite se fechou ao redor deles como um manto sombrio, e as estrelas, antes brilhantes guias no céu aberto, pareciam distantes e indiferentes. O deserto os engolia lentamente, e o eco de passos silenciosos os seguia. Silencioso, constante, letal. A caçada tornava-se implacável, e Clara compreendia. Aquela verdade que Tauá finalmente revelou não era um segredo para ser carregado sozinho. Era uma chama que queimava para todos que ousassem tocar sua existência. No silêncio cortante da noite, com o vento sussurrando seus presságios entre as pedras desertas, Clara viu nos olhos do marido uma mistura rara de vulnerabilidade e força, uma confissão não dita de que a jornada à frente os levaria a um duelo com sombras antigas, onde a vida de ambos
penderia por um fio. Então, no instante em que o vazio e a ameaça se encontravam sob o céu imenso, os sons ao redor se intensificaram. Um estalido atrás deles, rápido e certeiro, fez Clara girar com o corpo tenso. Tawa empunhou seu facão, firme, enquanto sua voz cortava o silêncio. Ele está perto. O espião que nos persegue sabe de tudo. A caçada alcançava um novo nível, e o segredo que carregavam podia custar suas vidas a cada passo pelas terras selvagens. A chegada ao acampamento Apache trouxe um ar pesado que Clara não poderia prever. O cenário, embora familiar a Tawa, era para ela uma terra de olhares desconfiados e silêncios carregados. O cheiro da madeira queimada e da terra úmida contrastava com a aridez do deserto que deixaram para trás, mas a recepção era gélida. Os membros da tribo os observavam como se carregassem em si não apenas a presença de um estranho, mas um presságio incômodo. Clara sentiu a tensão pairar no ar, como uma névoa tóxica que envolvia cada rosto virado para eles. Não era apenas o casamento recente que causava desconfiança. Era como se um véu invisível cobrisse os segredos que Tawa ainda guardava para si. A cerimônia nupcial já tinha desvelado partes de seu passado, mas a comunidade, alheia aos detalhes, sentia o eco dos conflitos antigos que rondavam o guerreiro. Ao atravessarem a clareira central, vozes baixas murmuravam histórias não ditas, como o vento insinuando segredos em meio às árvores retorcidas. Clara manteve-se perto de Tawa, sua mão firme se entrelaçando na dele, buscando força naquela barreira de olhos atentos e mentes julgadoras. Cada passo parecia um teste silencioso para provar que ela merecia seu lugar ali. No centro do acampamento, uma figura emergiu das sombras, um homem de olhar cortante, com cicatrizes que falavam de batalhas há muito travadas. Era alguém do passado de Tawa, alguém que despertava memórias sombrias e ampliava as dúvidas que já enredavam a jovem mulher. Seu nome circulava em sussurros. Kaelen, um velho aliado cujo retorno não trazia paz. O silêncio se fez entre eles, espesso e tenso. O senhor das cicatrizes fitava Tawa com um olhar que não continha nem respeito nem cordialidade. Estar aqui não é seguro, ele advertiu, sua voz firme cortando o murmúrio da tribo. Velhos fantasmas ressurgem, e aqueles que nos caçam não farão distinção entre os que estão com você ou contra você. A presença de Kaelen deixou clara uma nova conspiração se formando. Uma ameaça cujo alcance ultrapassava o casal. Ameaçava a estabilidade frágil de toda a tribo e, por extensão, a tênue paz com os colonos. Clara percebeu que o conflito já não era um duelo individual, mas uma encruzilhada inevitável onde antigos inimigos tinham voltado a provocar o desastre. Enquanto a noite mergulhava no acampamento, uma tensão quase palpável espalhou-se entre fogueiras que lutavam contra a escuridão. Clara, ainda tentando assimilar o peso dessas novidades, observava Tawa. Cumprir os ritos de seu ovo, sua postura firme contrastando com a vulnerabilidade que só ela conseguia enxergar nos breves momentos em que seus olhos se encontravam. Porém, a calma se quebrou abruptamente com a aproximação de uma figura estrangeira, anunciada pelos passos que ressoavam no solo duro, firmes e impacientes. Um mensageiro carregava a má notícia e uma demanda que gelou o sangue de todos. A entrega de Tawa em troca da promessa de cessar as hostilidades. O silêncio caiu como um martelo sobre as vozes inquietas da tribo. Clara sentiu o coração acelerar.
As apostas haviam sido elevadas para um nível mortal. A exigência não era apenas um ultimato, era um convite velado para uma traição que poderia culminar em destruição total. Olhos semicerrados estudaram o mensageiro com desconfiança, mas o perigo era inegável e a mensagem clara. O destino de Tawa tornava-se agora um problema que extrapolava o privado e se enredava nas complexas teias políticas da luta pela sobrevivência daquele povo. Clara apertou a mão de Tawa, sentindo a rigidez sob seus dedos. Não era apenas a pressão do medo, mas a promessa silenciosa de que, apesar dos tormentos e dúvidas, estariam juntos no que viesse. A decisão não poderia esperar. O acampamento estava às portas de um perigo maior, algo que demandava união e estratégia. As forças externas já amontoavam seus passos na fronteira da paciência e a convivência entre culturas, antes uma tênue esperança, oscilava agora entre a diplomacia incerta e a ameaça velada da guerra. Assim, na escuridão da noite, recheada de suspeitas, Clara entendeu que seu casamento não era somente um laço entre dois seres. Era um fio que unia destinos, povo e eras. A resistência de Tawa não era apenas por ele mesmo, mas por aqueles que o seguiam, por aqueles que precisavam sobreviver a uma fronteira cruel e implacável. Antes que pudesse digerir esse peso, a tenda estremeceu com a chegada de um enviado, cuja expressão era um aviso: entreguem Tawa ou sofram as consequências. O silêncio coletivo se fechou ao redor deles como um punho cerrando-se em ameaça. O tempo para escolhas havia se esgotado, e a linha entre proteção e traição tornava-se tênue e perigosa. O futuro estava suspenso na balança da decisão, e Clara sabia que a paz era uma ilusão frágil, prestes a se quebrar. A ameaça não era mais uma sombra distante. Agora tocava o coração pulsante do acampamento, e o segredo guardado por Tawa começava a se revelar como uma sentença cruel que poderia arrastar todos para o abismo. A confusão no acampamento crescia como uma tempestade invisível. Tawa sentia o peso de seus passos carregarem, não só seu próprio destino, mas o futuro de toda a tribo e de Clara. A exigência de entregar o guerreiro, feita pelo mensageiro de olhar frio, era um ultimato gravado com ferro quente no coração daquela luta silenciosa. Clara, sempre ao seu lado, não era apenas uma sombra acompanhando o homem que agora enfrentava fantasmas do passado. A coragem dela crescia a cada olhar que lançava às figuras desconfiadas e sussurrantes que circulavam no acampamento, pois sabia que sua sobrevivência dependia não só da força que Tawa demonstrava, mas também da sua capacidade de se impor naquele terreno movediço de alianças frágeis. Você deve entender, disse Tawa baixinho, o olhar firme, mesclado com uma tristeza antiga, que minhas escolhas pesam sobre muitos. Não sou só eu que estou em risco, mas cada alma que confia em mim. Sua voz era um gravar distante, feito de planos não cumpridos e de promessas esquecidas pelo vento. Eles se viram obrigados a buscar os aliados antigos, aqueles que, como Tawa, mantinham as cicatrizes da guerra e da queda, mas também o fio da esperança intacto em seus corações. A tarefa era delicada: unir facções dispersas, feudos de poder tribal que há muito desconfiavam uns dos outros. Era um jogo de palavras, de olhares medidos, de memórias dolorosas remexidas. Nas sombras do fogo crepitante, Clara mostrou a determinação que margeava o impossível.
Não mais a mulher frágil e perdida daquele deserto seco, mas alguém capaz de mediar conflitos, fazendo-se ouvir entre homens que quase não conheciam sua língua ou sua força. Sua voz, curta, mas carregada de firmeza, cortava os silêncios pesados e impiedosos. Sua coragem era um fogo que inspirava até os corações mais endurecidos. No início, o olhar dos velhos guerreiros a atravessava como lâminas ocultas. Questionavam sua presença, duvidavam da sinceridade daqueles votos recentes, desconfiavam do casamento forçado que a amarrava a Tawa. Mas a cada palavra de Clara, a cada gesto de cuidado que demonstrava para com a tribo, algo mudava. Os muros do preconceito começavam a se quebrar, imperceptíveis mas firmes. No entanto, dentro desse emaranhado de antigos acordos e ressentimentos, espreitavam traições silenciosas, sinais insignificantes para olhos menos atentos, um suspiro abafado, um olhar desviando no momento errado, uma reunião furtiva entre aqueles que deveriam ser aliados. Tudo indicava uma semente podre prestes a germinar. Durante uma noite tensa, quando as estrelas mal iluminavam o céu velado por nuvens escuras, Tawa e Clara escutaram o cochicho ameaçador de passos encobertos. Ela percebeu a figura que não conseguia se esconder. Um traidor, alguém de dentro do acampamento, que havia jurado proteger e agora conspirava contra eles. Esse golpe impiedoso expôs Clara e Tawa à vulnerabilidade máxima. O perigo que antes rondava de longe se transformava agora em uma tempestade prestes a abalar cada estrutura do que se julgava seguro. A informação vazada no momento crucial fora suficiente para que os inimigos se aproximassem com o coração acelerado e armas afiadas, sem tempo para dúvidas, nem espaço para hesitações. O casal foi forçado a deixar o abrigo que os mantinha ainda vivos. Sua fuga era uma dança contra o destino. A cada passo, a ameaça se aproximava, mais intensa e urgente. A proteção por ali não passava de cinzas ao vento. Eles desapareceram na escuridão da noite, sombras entre sombras, lançando olhares rápidos para trás, carregados de medo e desespero, mas também de uma luta costeada no silêncio das almas. Clara, agora atenta e decidida, segurava firme a mão de Tawa, dividindo o fardo de quem sabe que o amanhã não será mais fácil. O sussurro do vento carregava segredos antigos, e o perigo não mais os seguia à distância, mas lhes tocava a pele. A traição dentro do acampamento não havia sido apenas uma ferida. Era um golpe funesto, e os passos apressados que deixavam para trás marcavam o início de uma batalha pela própria vida. O peito apertado pela dor e pela incerteza, Clara lançou um olhar resoluto ao homem, que, apesar das sombras de seu passado, permanecia seu refúgio e sua lança. O fogo que antes brilhava apenas na preocupação, agora ardia em uma chama rara, a da luta conjunta. Mesmo quando o horizonte parecia um poço de tempestades, e enquanto a lona do segredo se rasgava, e a noite se mostrava nua diante dos ataques que se avizinhavam, um último sinal rompeu o silêncio, um grito abafado, um som que carregava a urgência do risco. Era um momento decisivo. A traição dentro do acampamento colocava Clara e Tawa em perigo direto, forçando-os a fugir novamente. As sombras da noite abriram caminho ao redor de Clara e Tawa, enquanto eles desapareciam pela vastidão escura da fronteira. O vento frio cortava a pele com lâminas invisíveis, sussurrando segredos antigos e advertências não ouvidas, enquanto o casal avançava por trilhas tortuosas escondidas entre rochas e arbustos retorcidos.
Seus corpos moviam-se sincronizados pela urgência que os perseguia. A cada passo, a tensão pesava mais sobre seus ombros, um fardo invisível e implacável. Eles mal haviam deixado para trás o acampamento quando o som atraiu a atenção de Tawa. Um estalo rápido, um suspiro abafado no vento. O olhar sombrio do guerreiro buscava o horizonte, espreitando o vazio onde a ameaça se escondia. Clara sentiu o coração travar no peito, o nervosismo transformando o ar em gelo. Era a caçada que começava, e os adversários não permitiriam descanso. O deserto era uma extensão traiçoeira da terra. O chão ressequido traía seus passos, estalando sob o peso da fuga. Mas Tawa, com o instinto afiado de anos entre as areias e as estrelas, guiava-os por caminhos secretos, atalhos que só a tribo conhecia. Apesar do ritmo acelerado, seus olhos escuros carregavam um vazio profundo, uma batalha interna que Clara começava a decifrar. Na penumbra, o silêncio entre. Ambos era mais eloquente do que as palavras, até que, pausadamente, Tawa quebrou o manto da noite. Há algo que te devo mostrar, Clara. Algo que pesa além dos inimigos que nos seguem. Sua voz emergia das sombras com dureza, tingida por uma sinceridade que apertava o peito. Ela virou-se e fitou-o, olhos ardentes, escutando cada sílaba como se fosse a última ponte entre a esperança e o desconhecido. Fale, sussurrou, a voz um fio tênue na vastidão. O guerreiro exibiu em breve um objeto preso à sua cintura, uma relíquia antiga, uma peça de madeira e osso, marcada por símbolos que pareciam murmurar histórias há muito enterradas. Esta é a dívida que carrego, uma promessa de sangue feita a quem nunca perdoa nem esquece. Seus dedos trêmulos traíam a força de suas palavras. Clara engoliu a saliva, sentindo um nó crescer na garganta. A simples visão daquela relíquia cristalizava em sua mente o pior dos presságios. Era a prova fiel da verdade que ele ocultara com tanto zelo. Um passado complexo e pesado, capaz não só de ameaçar a vida de Tawa, mas também a dela, e provavelmente a de toda a tribo. Não era apenas uma caçada comum, era o alcance cruel de traições ancestrais, conflitos que ultrapassavam as fronteiras do presente. O segredo guardado por Tawa vinha amarrado a um grupo rival cruel, implacável, para quem não existia clemência. Eles continuaram a caminhar, os sentidos em alerta máximo, enquanto as estrelas pareciam espreitar como testemunhas silenciosas de uma trama tão antiga quanto as próprias terras que os acolhiam e ameaçavam. Clara sentia a dureza do deserto sob os pés e, simultaneamente, a dureza da realidade que o circundava. Nessa vastidão solitária, não apenas o corpo, mas a alma era posta à prova. Enquanto avançavam, o silêncio foi quebrado de forma abrupta, quando Clara viu, quase por instinto, um vulto escorregar entre as rochas. A sombra era rápida, calculista, emitindo a clara mensagem de que eles eram seguidos, não por especulação, mas por um predador certo de sua presa. Tawa agarrou seu braço com firmeza e falou baixo, porém. Urgente. Não estamos sós. O espião que nos persegue é astuto, sabe de nossos passos e escuta nossos segredos. O aperto da mão transmitia um misto de aviso e proteção, um elo tênue entre a vulnerabilidade e a força. A adrenalina aumentou,
E Clara respondeu com determinação: então não podemos parar. Precisamos nos mover rápido, antes que cercam-nos por completo. Naquele momento, não eram apenas dois fugitivos. Eram um só. O exílio forçado os conduziu a territórios ainda mais áridos e desconhecidos. Cada passo deixava marcas na areia. Cada respiração era um esforço para manter o fôlego enquanto o medo e a confiança se entrelaçavam. Era uma dança perigosa entre esperança e desespero, onde o fio dá. Vida dependia da união tênue de suas vontades. Na quietude da jornada, Tawa franqueou histórias veladas, revelando aos poucos a complexidade de sua cultura. Clara aprendeu que o que para muitos soava como segredo era, para ele, um peso ancestral, um código que moldava suas decisões e suas alianças. A mulher que um dia fora só uma fugitiva, tornava-se agora cúmplice de um legado difícil, compartilhando a mesma respiração e as mesmas cicatrizes. Mas o deserto não era a única ameaça. A face oculta do perigo tornou-se concreta quando, no escurecer, Clara encontrou uma pequena caixa de madeira escondida sob um arbusto rasteiro. Seus dedos trêmulos abriram o relicário, revelando um artefato familiar, uma joia tribal antiga, exatamente a que Tawa mantinha consigo, comprovando os laços e as promessas não apenas ditas, mas seladas entre sangue e silêncio. O choque atravessou a espinha de Clara, interrompendo seu fôlego. A relíquia não era apenas um símbolo, era a chave para entender a magnitude da ameaça que os assombrava. O segredo de Tawa não era somente uma sombra do passado. Era um veneno ativo, capaz de condenar quem estivesse perto dele. Seus olhos se encontraram em silêncio gritante. Naquele instante, nenhuma palavra seria maior que o peso do objeto em suas mãos e o significado aterrador que ele carregava. A suspeita que corroía o coração de Clara fora confirmada de maneira irrefutável. O passado que Tawa tentava esconder agora emergia, ameaçador e presente. A noite ao seu redor se fechava com novas sombras, e a caçada silenciosa estava longe de acabar. A maldição que pesava em Tawa não era mera superstição, mas um fardo de carne e sangue, tecido com fios invisíveis que ameaçavam derrubar tudo ao seu redor. Clara sentiu o ar pesar ainda mais dentro da tenda, enquanto ele finalmente desnudava a verdade, levando-a para as profundezas daquele segredo que por tanto tempo carregou sozinho. Ele falou de uma filha desaparecida, uma promessa sagrada feita em noites de tormenta e guerras ancestrais. Ela foi afastada para protegê-la, falou Tawa com uma voz embargada. Mas essa proteção tornou-se uma prisão. A facção rival a quer como moeda, e eu carrego a dor de não poder trazê-la de volta. Os olhos do guerreiro brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação, sombras se alternando nas chamas que oscilavam ligeiramente no interior da tenda improvisada. O silêncio de Clara era pesado, cada palavra dele abrindo uma ferida invisível em sua alma. A sensação de traição misturava-se a um impulso de lutar. Contra o destino, contra os fantasmas do passado, contra o medo que ameaçava os laços frágeis entre eles. Por que nunca falou antes? Sua voz trêmula buscava a resposta que ele hesitava em oferecer. Por medo, confessou Tawa. Por medo de que você se afastasse, mas também porque sabia que essa história nos persegue como a sombra de uma tempestade que nunca cessa. O ar estremeceu com a tensão de uma aliança pendurada na corda bamba da confiança abalada. Clara sentiu o coração apertar pela complexidade do que ouviu, pela imensidão do amor entre a esperança e a desconfiança. Aquele casamento, antes um abrigo contra o mundo selvagem,
tornava-se agora o palco onde se decidia se poderiam resistir ou sucumbir. Um som súbito cortou o silêncio, passos firmes e calculados na entrada da tenda. O mundo que Tawa e Clara tentavam construir tremeu como folhas ao vento. Lá fora, a noite crivada de estrelas silenciosas se tornava palco da batalha inevitável. Eles nos alcançaram, murmurou Tawa, voz baixa, olhos escuros fulgurando. Com a urgência da luta que se aproximava. Não há mais esconderijo. Clara ergueu o rosto, sentindo a pele arrepiar com o frio do destino que se aproximava. O segredo sombrio do marido, a filha perdida, a dívida sangrenta, tudo convergia no momento presente, ameaçando rasgar a tênue paz que apenas começavam a tecer. A tenda perdeu sua segurança. O sussurro do vento trouxe ameaças invisíveis, que pendiam como lâminas afiadas na escuridão. Tawa movimentou-se com rapidez silenciosa, preparando-se para proteger o pouco que lhes restava. Então, um ultimato árido e cruel rompeu o silêncio. Uma voz dissonante, fria e implacável, soou do outro lado da lona. Entreguem Clara, é o preço pela sobrevivência de Tawa e de sua tribo. O golpe caiu em suas almas como sinal de uma sentença inexorável. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés, mas recusou-se a ceder ao desespero. A escolha estava lançada. A sobrevivência dependia de uma decisão impossível. O peso do pacto selado naquela noite não era apenas de dois corpos, mas de destinos entrelaçados, de promessas que atravessavam gerações e veias. Agora cercados pelas forças inimigas, Tawa e Clara sabiam que o caminho exigiria coragem além da compreensão, e que a entrega de Clara poderia ser o preço para evitar uma destruição maior. O sussurro ameaçador se tornou um grito contido, um presságio de guerra e traição iminentes. A fronteira outrora silenciosa se transformava num campo minado onde a esperança e o medo dançavam à beira do abismo. Clara, com olhos ardentes, encarou Tawa pela última vez naquele instante. A palavra não dita no ar era clara. A luta finalmente começava. E ele deveria fazer uma escolha que mudaria para sempre o rumo das vidas que juraram proteger. O silêncio entre eles se quebrou pela voz rouca de Tawa. Se quiserem sobreviver, precisam ir atrás de mim. Eu protegerei todos, mas você deveria ser entregue. No momento em que a lona da tenda vibrava sob o peso da decisão amarga, o destino se fechava num círculo cruel. A fronteira escura ao redor deles não oferecia abrigo. E assim, Clara soube. O ultimato estava lançado. Ela deveria ser entregue para garantir a sobrevivência de Tawa e da tribo. Os primeiros raios da alvorada mal começavam a diluir a escuridão, quando Clara e Tawa se preparavam para o que seria o embate mais cruel de suas vidas. O ar, pesado e úmido, fazia os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. A noite de núpcias, que parecia carregar somente segredos e sombras, agora se traduzia numa promessa rara: enfrentar juntos o que viesse e resistir. Clara observava Tawa com uma percepção renovada. Os olhos dele, outrora fechados a ela por barreiras invisíveis, agora se abriam em transparência, repletos do peso da verdade e da coragem que só surgem diante do abismo. Não havia espaço para mentiras ou falsas seguranças. Seu casamento de conveniência havia crescido, dolorido e hesitante, num laço que se tornava sobrevivência e resistência. Ele falava pouco, mas suas palavras eram firmes, moldadas por uma determinação inquebrantável. Cada gesto era calculado, cada movimento carregava o saber de quem conhece o terreno da morte e a sutileza da vida naquela fronteira selvagem.
Clara segurou a mão de Tawa, sentindo o empenho dele fundir-se com o seu próprio medo. Medo que agora se transformava no combustível para o que viria. Juntos, eles passaram longos minutos, traçando um plano que parecia tanto um cerco quanto um ato de rebeldia. Não podiam se dar ao luxo de aguardar ou fugir. O destino os empurrara para o coração da tormenta, e a única saída era encarar os fantasmas que os perseguiam. Clara, apesar da dúvida que ainda lhe apertava a garganta, sabia que não recuaria. Não quando a vida daqueles que ela começava a considerar sua própria família dependia daquela luta. O crepitar baixo da fogueira e o murmúrio distante dos primeiros despertos do deserto se misturavam aos passos cuidadosos enquanto eles se preparavam. Tawa vestia-se com a austeridade de um guerreiro antigo, mas havia em Clara a chama inesperada de uma aliada que não se intimidava, que não passava despercebida na fragilidade. Seu olhar firme cruzava o da tribo com a mesma intensidade com que se agarrava à esperança. Nas últimas horas, haviam conversado sobre o que cada um podia fazer, quais fraquezas poderiam explorar nos inimigos e, sobretudo, como proteger aqueles que apenas começavam a confiar neles. A partir de agora, estratégia e coragem seriam as únicas moedas naquela luta. Quando o céu escureceu e o primeiro murmúrio de movimento foi ouvido além do círculo de proteção, Clara sentiu o sangue acelerar. Entre as árvores secas, sombras começaram a se formar, movendo-se com a precisão de predadores experientes. Eles vinham para quebrar, para tomá-los, para destruí-los. Tawa, agora livre do fardo de esconder seus segredos, conduziu Clara para a saída escondida do acampamento. O silêncio que antecedia a tempestade parecia romper os ossos. Cada som, cada folha pisada era um aviso. Então, faltando pouco para o confronto, o guerreiro virou-se para Clara e falou com uma voz que misturava a força de uma promessa e o peso da espera. O confronto final começa, com todos os destinos pendendo na balança da guerra. Os primeiros raios pálidos da aurora tingiam o horizonte com uma luz tênue, que mal afrouxava as sombras da noite. Clara e Tawa, lado a lado, preparavam-se para o que seria a prova derradeira daquela aliança forjada entre o desespero e a esperança. Na tenda onde seguira o último suspiro de confidências, agora só permanecia o silêncio pesado, antes do choque inevitável. Sem palavras, silenciosa. Não há garantias na fronteira, apenas a feroz certeza do inevitável. Tawa ajeitou seu facão antigo, as mãos firmes, carregadas do peso dos segredos e das promessas que a pele daquela terra moldara. Clara apertou sua mão, buscando compartilhar ali um pouco do medo e da coragem que os unia. Eles não poderiam esperar. O som dos passos se aproximava além do círculo frágil das fogueiras, prenúncio de um confronto que transcendia mais do que suas vidas. A batalha seria a peleja final, onde decisões até então adiadas precisariam reverberar em cada golpe e em cada suspiro. Tawa conduziu Clara por uma saída oculta, entre os arbustos ressequidos, para o terreno onde a noite encontrava. O dia, um terreno que ele conhecia melhor do que os próprios contornos do rosto. A luz tênue e sob o céu que ainda se despia das estrelas, ela percebeu a mudança definitiva que pairava sobre eles. O casamento de conveniência extinguiria em fogo, mas algo mais, algo profundo, resistiria. O ar ficou denso quando as figuras surgiram na penumbra.
sombras vestidas com antigos rancores e armadas com a vontade cruel de extinguir tudo que se alinhava contra elas. Tawa observava os inimigos driblando o silêncio com a experiência adquirida em batalhas passadas, os músculos tensos, prontos para o choque. Clara sentiu o calor do medo, trazido pelo sopro inclemente da incerteza. Mas não havia mais espaço para recuos. Ela não era mais a mulher recém-chegada e perdida entre as areias. Era uma aliada, uma guerreira por direito, envolvida na estratégia traçada em segredo, junto à tribo e ao seu marido. Seu olhar carregava a chama silenciosa da resolução. Quando o primeiro grito rompeu o ar, foi Tawa quem avançou, corpo ereto e belo na fúria do combate, os movimentos precisos e cruéis, como os ventos do deserto que cortam as dunas. Clara seguiu seu ritmo, seus passos rápidos, desafiando a fragilidade que o mundo quis impor sobre ela. Lâminas se chocaram, palavras se perderam num turbilhão de poeira e bravura. A luta era mais do que pelo sangue, era pela honra, pela verdade enterrada em segredos, pela sobrevivência de um povo que via na aliança entre ela e Tawa a prova de que mundos antes inimigos poderiam se unir. Entre golpes trocados e disparos amafados, Clara viu a força do homem ao seu lado, não só em seus braços, mas na vontade que não se quebrava. Quando a poeira finalmente baixou, silêncio. O estrondo morto dos corpos caídos contrastava com a respiração acelerada dos sobreviventes. Tawa, com um corte no rosto que azulava sob a pele, olhou para Clara e sorriu, um sorriso pesado de alívio e sacrifício. Eles haviam vencido, não por uma glória vazia, mas por uma união que transpassara as barreiras do medo e da desconfiança. A facção rival havia sido derrotada ou obrigada a recuar, e a frágil paz começava a se consolidar como uma promessa inquebrável. No acampamento, sob o primeiro sol quente, Clara foi recebida não mais como estrangeira, mas como parte da tribo. Os olhares que antes pesavam com julgamento, agora carregavam respeito genuíno. Era uma nova era para aquele povo, onde sangue e cultura dialogavam com entendimento e esperança. Os segredos pesados que Tawa carregara foram transformados em histórias contadas à sombra das fogueiras, não como medo a ser escondido, mas como lições que fortalecem alianças. Clara, por sua vez, aprendeu que o amor e a confiança que brotaram daquele casamento estranho eram mais fortes que qualquer promessa de morte. Ao lado dele, ela sentiu o peso da história carregar um novo significado. Eles eram, juntos, mais do que sobreviventes. Eram símbolos vivos de uma ponte entre mundos distantes, onde o respeito e a empatia começaram a florir, mesmo em terreno árido. E assim, enquanto o sol subia no céu claro, Clara e Tawa viraram-se para o futuro incerto, mas com o coração leve pela certeza de que, unidos, podiam resistir a qualquer tempestade. O casamento que salvou a vida dela tornara-se a fundação de uma nova vida, uma vida onde o amor, mesmo nascido da necessidade, forjou o mais sólido dos votos. O deserto tornava-se apenas o pano de fundo para a história que eles escreveriam juntos. Uma história de transformação, coragem e redenção, marcada para sempre pela noite em que cruzaram seus destinos e desafiaram a escuridão com a força da união. Naquele instante, Clara soube que, mesmo diante das maiores sombras, a luz do futuro nasce da coragem de enfrentar o passado, e que sua vida, agora entrelaçada com Tawa e sua tribo,
caminharia lado a lado com a esperança que nunca antes tivera razão para acreditar. O silêncio da manhã carregava, enfim, a paz dos justos. E naquele lugar remoto da fronteira, um novo capítulo começava de verdade, escrito não em lágrimas, mas em mãos dadas e olhares firmes, prontos para encarar o que viesse, juntos.